Em abril de 1994, mais exatamente no dia 7, começou em Ruanda, um pequeno país da África, um dos maiores genocídios do século XX. Foi o massacre dos Tutsis pelos Hutus. Ao longo de 100 dias, quase 800 mil mortos de maneira selvagem. Vou explicar as origens desse massacre. Desde o século XVII, pelo menos, que os Tutsis e os Hutus viviam nessa região, que hoje é o país Ruanda. Os Tutsis e os Hutus são muito semelhantes, têm as mesmas tradições, falam a mesma língua, mas dá para diferenciar. Os Tutsis são um pouco mais magros, mais altos e têm a pele um pouco menos escura do que os Hutus. Como se sabe, os povos da África abaixo do Saara, que é conhecido como África Negra, antes da chegada dos europeus, na maior parte dos casos eram ágrafos, ou seja, não conheciam a escrita e, portanto, não têm a sua história narrada. Mas desde essa época, quando tomaram contato com os europeus, os Tutsis eram a elite e os Hutus os lavradores. A versão é de que os Tutsis, por serem cavaleiros, por serem guerreiros, haviam feito um acordo com os Hutus de que eles trabalhariam, os Tutsis comandariam e os Tutsis impediriam que os Hutus fossem escravizados para serem vendidos para os muçulmanos da Arábia ou para irem trabalhar na América, que é o que aconteceu. Os Hutus realmente não fazem parte das etnias que vieram para o Brasil, os Estados Unidos ou o Caribe. Em 1894, houve um congresso em Berlim que partilhou a África e a região de Ruanda ficou para a Alemanha, que estabeleceu ali a sua colônia na África. Durante a Primeira Guerra Mundial, com a iminente derrota dos alemães, a Bélgica ocupou esta região. Pois bem, os belgas caracterizavam-se por serem colonizadores muito racistas e eles perceberam a diferença entre os Tutsis e os Hutus, como eu disse, que não havia diferença de língua nem de tradições, apenas algumas diferenças físicas, e decidiram então que a carteira de identidade deveria constar a etnia da pessoa. Isso fez então com que essa divisão se ficasse ainda mais clara. Nessa época, os Tutsis permaneciam na elite do país e continuaram no comando sob o controle dos belgas. Em 1959, um movimento dos Hutus derrubou então a monarquia Tutsi e em 1962 houve a independência de Ruanda como um país com governo dos Hutus. Com essa tomada de poder dos Hutus, houve uma certa perseguição aos Tutsis e milhares deles fugiram para Uganda. Em 1973, Juvenal Habyarimana deu um golpe de Estado e estabeleceu uma ditadura, com um governo totalmente Hutu. Sua popularidade com o tempo foi diminuindo, porque ele havia prometido dinheiro para todos, riqueza, mas o governo era extremamente ineficaz, havia muita corrupção, algumas pessoas ganhavam muito dinheiro, mas a imensa maioria da população permanecia com grandes dificuldades. Os Tutsis no exílio criaram a Frente Patriótica Ruandesa e em 1990 invadiram Ruanda vindo de Angola. Começou então uma guerra civil bastante dura e em 1993 o presidente Juvenal propôs um cessar-fogo aos invasores Tutsis e disse que faria um governo mais equilibrado, inclusive colocou alguns Tutsis no governo e Hutus moderados. O governo desse presidente, porém, tinha uma parte formada por Hutus radicais, extremistas, que pregavam a expulsão total dos Tutsis do país. Essa gente, claro, ficou muito insatisfeita com esse acordo que o presidente fez, que dava espaço para os Tutsis e, inclusive, os reconhecia como coabitantes daquele país. Havia um grupo conhecido como Akazu que explicitamente pregava o genocídio dos Tutsis. E uma das líderes desse movimento era a primeira-dama, Agathe. Outra informação importante é a popularidade de uma rádio chamada RTLM, que tinha enorme penetração na população, era muito popular e que, em alguns momentos, tinham pessoas pregando também claramente contra os Tutsis. Eles eram chamados de baratas. No dia 6 de abril de 94, o presidente Juvenal retornava da Tanzânia de avião junto com o presidente de Burundi, que também era da etnia Hutu. Esse avião foi abatido, caiu e, claro, morreu o presidente. Imediatamente, os Hutus radicais acusaram a Frente de Libertação, os Tutsis, de terem derrubado o avião do presidente por ele ser Hutu. No dia seguinte, começou
a matança. A rádio RTLM claramente estimulava a população a matar qualquer pessoa que fosse Tutsi. Foram feitas barricadas em ruas e que, portanto, todo mundo tinha que parar. Ao mostrar o seu documento, se no documento constasse Tutsi, as pessoas eram massacradas ali mesmo. Vizinhos mataram vizinhos, até casos de padres que recebiam Tutsis nas igrejas tentando conseguir abrigo. Se o padre era Hutu, acabava matando. Do governo, inclusive, Hutus moderados foram assassinados, como foi o caso do primeiro-ministro, que era moderado e foi assassinado pelos Hutus radicais. Durante 100 dias, cerca de 800 mil pessoas foram massacradas, muitas vezes, inclusive, torturadas antes de serem mortas. Diversas mulheres não foram mortas para servirem como escravas sexuais por algum período para esses Hutus organizados. Havia uma milícia de jovens que recebia apoio da primeira-dama e desses Hutus radicais, armas e treinamento e principalmente uma lavagem cerebral, e que foi muito utilizada para perseguir os inimigos do governo. Houve um homem que pode ser considerado o artífice desse genocídio. O nome dele é Felicien Kabuga. Ele era um dos homens mais ricos de Ruanda, havia enriquecido justamente durante o governo desse presidente Juvenal, era um empresário que, portanto, com o regime tinha conseguido muito dinheiro, que era o dono dessa rádio e que foi quem patrocinou tanto a milícia quanto os extremistas da rádio. A partir de maio, o exército da FPR invade Ruanda para combater esses extermínios, conquistando várias cidades e chegando à capital do país em 4 de julho. O governo extremista Hutu é derrubado e assume o líder da Frente Ruandesa Patriótica, Paul Kagame, que ficará no governo por muitos anos. Não houve um banho de sangue de vingança, mas cerca de 2 milhões de Hutus fugiram para o Congo, aonde acabou causando enormes problemas com as milícias que lá passaram a atuar. É muito curioso que a gente imagina, né, que um país que passou por uma situação tão traumática e, obviamente, catastrófica do ponto de vista econômico, com tanta gente morrendo, com tanta guerra, fosse ser um país como muitos desses que a gente vê as notícias da África. Mas o governo Tutsi, o governo do presidente Paul Kagame, conseguiu, nesses 20 e poucos anos, promover um enorme desenvolvimento de Ruanda. Outro dia eu estava assistindo um jogo de futebol na Inglaterra e vi naqueles anúncios das placas do estádio Visit Rwanda. E aí fui me informar. Ruanda hoje é um centro tecnológico, muitos ruandenses estudam e trabalham em TI, existem empresas de telemarketing que operam em Ruanda, um país que conseguiu encontrar uma equação de convivência. Inclusive, hoje, é proibido em Ruanda classificar uma pessoa como Tutsi ou Tu. É claro que as diferenças permanecem, mas aquele trauma e aquele ódio ficou bastante arrefecido e as novas gerações talvez tenham uma outra visão dessa situação. Tem um filme chamado Hotel Ruanda, que é muito interessante, com o Don Cheadle, que chegou a ser indicado a Globo de Ouro de melhor ator, e que fala de uma história real, desse gerente de um hotel belga que funcionava na capital. Ele é da etnia Hutu e a mulher Tutsi. E aí começam os massacres, ele quer salvar a mulher e também outras pessoas. É um filme duro, mas é um filme que dá mais, de certa maneira, mais entusiasmo pela humanidade. Tem um outro filme, Tiros em Ruanda, de 2005, que tem John Hurt, aquele ator inglês incrível, e conta a história de um acampamento da ONU em Ruanda, onde muitos Tutsis, milhares de Tutsis estão protegidos e a tensão sobre o que pode acontecer. Quis falar desse episódio, porque foi em abril, então, de certa maneira, estimula a falar, mas 2, porque acho que genocídios, infelizmente, são episódios históricos que a gente não pode esquecer. Né? A gente tem o grande genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve o genocídio terrível dos armênios cometido pelos turcos no começo do século XX, e esse é outro menor número de mortes, mas se você considerar que em 100 dias 800 mil pessoas foram mortas pelos seus vizinhos, pelos seus amigos e eventualmente até pelo seu cônjuge, é muito assustador. Fica pelo menos a experiência de superar esses ódios entre as pessoas. Também queria destacar que quando aconteceu o genocídio, eu sempre lia nos jornais que o motivo para isso tinham sido as fronteiras artificiais criadas pelo colonialismo.
né? Ou seja, de que os países europeus tinham criado países falsos e reunido no mesmo terreno etnias que se odiavam. Aqui em Ruanda, evidentemente, como eu contei, não é o caso. Eles viviam no mesmo lugar há centenas de anos. E havia um acordo, claro, que favorecia os Tutsis, mas que também ajudou os Hutus a não serem escravizados naquele momento negro da história em que os africanos vendiam pessoas de outras etnias para os europeus levarem para a escravidão das Américas. Genocídio é algo inaceitável, ódio étnico a mesma coisa, e que esse exemplo sirva para que a gente sempre se lembre e impeça qualquer iniciativa nessa direção. É isso aí.